Olá, tudo bem com você, estudante? E aí, preparados para a nossa aula de robótica educacional? Eu estarei com vocês na aula de hoje. E para darmos início, você já sabe, pegue o seu caderno ou a sua folha de registro, anote aí a data de hoje, aula 14, e o nome da nossa aula, que é robótica. Eu vou deixar um tempo para você. Vamos dar início à nossa aula de hoje? Olhem só! Você se lembra da nossa história? Nós terminamos a leitura na última aula, certo? E era o nosso livro, o livro dos números, bichos e flores. Foi muito legal conhecer aqueles insetos, não foi mesmo? E conhecer coisas incríveis sobre eles. E para dar continuidade, eu tenho um desafio da matemática para você. Observe aí. O desafio da matemática. Vamos lá. Descubra o segredo desta sequência. Observe aí. Nós temos 2 abelhas, 3 joaninhas, 4 lagartas e 5 borboletas. Qual será, então, a quantidade de formigas? Se nós temos 2 abelhas, 3 joaninhas, 4 lagartas, 5 borboletas, qual será, então, a quantidade de formigas? Perceba essa sequência. 2, 3, 4, 5 e... Eu vou deixar um tempo para você responder, registrar no seu caderno esta resposta. Conseguiu resolver essa sequência? Qual será, então, a quantidade de formigas? Vamos ver juntos? Olhem aí. Então, nós tínhamos a sequência 2, 3, 4, 5. E o próximo número, então, seria o número 6. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 formigas. E a resposta, a quantidade de formigas é 6. Espero que você tenha conseguido resolver esse desafio da matemática. Então, vamos lá. Que tal relembrarmos um pouco das nossas últimas aulas? Eu tenho um vídeo para você para relembrar aquilo que nós estamos estudando. Observe aí. O labirinto da robótica. Olhem só. Será que a nossa abelha aqui vai conseguir descobrir qual é o caminho de volta para sua colmeia? Vamos ver. Olhem, ela está encontrando seu caminho. Será que vai dar certo? E ela chegou até a colmeia. Vamos observar? Olhem só. O que acontece aqui?
Puxa vida, a minhoquinha se escondeu! Por que será que isso aconteceu? E este sensor, ele precisa ficar um pouco mais distante, porque toda vez que o nosso passarinho se movimentava aqui na frente, ele precisava de um tempo para a nossa minhoca se esconder. Essa construção da lagarta também tem uma fantasia, que é esta árvore. Aqui nós temos a lagarta. A professora Maiara colou um pezinho, uma pedrinha para dar uma sustentação um pouco maior e coloquei um fio conectado, olhem só aqui atrás. Este fio ele está conectado aqui no nosso motor. E eu também coloquei nessa construção o sensor de toque. Então, toda vez que o sensor de toque perceber algo encostando nele ou ele sendo pressionado, aí sim ele vai executar a ação do motor girar. E olhem de frente agora como que vai ficar. E aí a professora colocou um tempo, coloquei um tempo para que ela suba, espere e depois desça. Que legal, né? Poder rever todas essas construções. E a primeira delas que apareceu aí, olha só qual foi. O nosso labirinto da robótica. Você se lembra? Você se lembra que a nossa abelha, ela seguia a linha preta e vermelha até chegar à sua colmeia? E nós fizemos isso para representar aquilo que as abelhas fazem, que são os mapas mentais. Elas criam mapas do ambiente para poder voltar para a sua colmeia. E nós construímos isso aqui na nossa aula de robótica com o sensor seguidor de linha, ou melhor, o sensor de luz, que identifica as cores. A nossa próxima construção foi o pássaro. Vocês se lembram que o pássaro também seguia a linha preta. Ele tinha uma programação e por isso ele executava esta ação. Ah, mas o que eu mais gostei foi da lagarta. E vocês? A lagarta que subia e descia. E como que isso acontecia? Ah, era através do motor externo, aquele motor que fica separado do carrinho Ludobolt. E essa lagarta, ela subia devagar, esperava, descia, esperava, subia, porque ela tinha uma programação. E essa programação fazia este movimento. Ah, muito bem. E olhem só. Esta aí. Você lembra desta montagem do nosso jardim? Era a montagem da minhoca. Toda vez que o nosso passarinho andava aqui pelo caminho, ao se aproximar da minhoca, o que que acontecia? Ela se escondia e depois ela voltava. Se escondia e voltava. E por que isso acontecia? Lembra que eu mostrei para vocês o sensor de presença? O sensor que percebia algo se aproximando e dava um comando para o motor ir para trás e para frente. Isso mesmo. E para darmos continuidade, olhem só. Vamos descobrir qual é o inseto que fará parte da nossa aula de hoje. Eu tenho 2 dicas para vocês. Será que vocês vão descobrir de primeira? Observe só. Primeira dica. Nossa! O que será que é isso dali? Você já viu em algum lugar? Perto da sua casa? No chão? Na grama? Você sabe o nome desta figura que está aparecendo ali? Ah, se você sabe o nome dessa figura, então eu tenho certeza que você sabe qual é o inseto que nós vamos falar na aula de hoje. E eu vou para a dica número 2. Olhem aí! Dica número 2. Olhem, ali está um inseto bem pequenininho, bem pequeno, carregando uma folha. É a formiga. Nós vamos falar das formigas na aula de hoje.
Vamos conhecer então algumas curiosidades sobre este inseto? Vamos lá? Você sabia que o formigueiro é cheio de túneis subterrâneos que são muito longos? Aquela parte ali de cima que nós observamos acima da terra é só o começo, e embaixo da terra existem túneis que elas vão cavando e construindo a sua colônia, construindo a sua moradia, o seu formigueiro. Vamos ver aqui a nossa formiga da robótica, olhem só. Se vocês estavam prestando atenção no nosso cenário, antes das dicas vocês já sabiam que nós iríamos falar sobre formigas. Vamos ver essa formiga aqui em ação? Olha só! Essa formiga aqui da robótica, ela também está utilizando o sensor seguidor de linha. E nós colocamos uma formiga que foi impressa na impressora 3D em cima do nosso carrinho. Olhem só. E ela está bem apressada, né? Essa formiguinha está bem apressada. Vamos deixar ela aqui. Então, que tal conhecer ainda mais curiosidades sobre as formigas? Eu tenho um vídeo para vocês muito legal que vai contar um pouco da vida deste inseto. Observe aí! As formiguinhas são tão pequenininhas, mas são criaturinhas fascinantes, que trabalham duro, organizadas e incrivelmente inteligentes. A formiga tem a capacidade de carregar até 20 vezes o seu peso. Por isso é muito comum ver as formigas carregando folhas enormes por aí. Formigas têm 2 estômagos, um para o seu consumo e outro para compartilhar comida com as outras formigas da colônia. Elas não têm pulmão, porque o seu corpo é muito pequeno, então elas respiram por um buraquinho que tem ao lado do seu corpo. As formigas também não têm orelhas, elas ouvem por meio de vibrações no solo. Sabe como? Elas têm sensores especiais em seus pés e joelhos, por isso conseguem perceber quando a terra está tremendo. O formigueiro é uma estrutura bem complexa, cheia de galerias e túneis subterrâneos, que se estendem por vários metros. Quando encontram alimento, as formigas criam uma trilha de cheiro que leva de volta até a colônia. Elas levam o alimento para o formigueiro e defendem o ninho de visitantes indesejados. O formigueiro também é chamado de colônia. As formigas vivem em colônias que contêm milhares e até milhões de formigas. Todo formigueiro tem formigas operárias. Elas têm a função de cavar, consertar túneis, coletar comida e cuidar das formigas jovens. Todo formigueiro tem uma rainha, e é a formiga rainha que organiza tudo. Ela também é responsável por botar os ovos, então é a grande mãe de todas as outras formigas. Ela é a única que tem asas. As formigas rainhas podem viver até 30 anos, já as operárias vivem de 1 a 3 anos. As formigas são incríveis, não é mesmo? E aí, gostou dessas curiosidades? Você sabia que as formigas botam ovos? Não! Você sabia que elas vivem em colônias com milhares ou até milhões de formigas? Nossa, que interessante, não é mesmo? Mas hoje eu tenho uma curiosidade ainda mais legal sobre uma espécie de formiga. É isso mesmo, existem diferentes espécies de formiga. E esta formiga aí, as formigas vermelhas, elas são capazes de perceber quando os terremotos vão acontecer. Puxa vida, professora Maiara, terremoto? O que é? E o que são os terremotos? Será que você tem algum palpite? O que é um terremoto? Observem só. Os terremotos, eles são tremores da terra. E por que será que isso acontece? Eu vou organizar o meu material aqui e vou te explicar como é que isso acontece. Olhem só. Hoje nós estamos falando sobre as formigas, não é mesmo? E nós observamos que a espécie da formiga vermelha, ela consegue perceber quando os terremotos vão acontecer. E como será que ela consegue perceber isso?
Ela foi estudada por pesquisadores e eles descobriram que quando a Terra vai acontecer um terremoto, quando a Terra vai tremer, as formigas elas modificam o seu comportamento. Então, se elas estavam lá dormindo durante a noite, elas acordam, saem todas da sua colônia e ficam trabalhando. Elas modificam esse comportamento. Mas o que são os terremotos mesmo? São os tremores da Terra. E por que isso acontece? Vou explicar para você. Olhem só aqui. Nós temos aqui o mapa mundi, a representação de um mapa mundi. E a Terra, ela é repartida em placas tectônicas. É como se o nosso planeta fosse dividido em um quebra-cabeça. Vamos fazer essa imaginação, essa relação. Se o nosso mapa fosse dividido em quebra-cabeças, com as partes de cada placa tectônica, significa que quando uma placa dessas se encosta na outra com muita força, a Terra ela vai fazer um movimento. Então, se uma dessas placas que está sempre em movimento, embaixo lá das camadas da Terra, se uma dessas placas ela se mexer um pouco mais assim com força e encostar na outra, isso vai gerar um tremor, um terremoto. Mas olhem só, as placas, elas são divididas, olhem aqui, esses recortes que a professora fez é para representar mais ou menos aonde nós temos esses recortes das placas. E observem só, aqui nós temos a América do Sul, aonde fica o Brasil, o país em que nós vivemos, né? E aqui, ó, o nosso país, ele está bem em cima de uma dessas placas. Significa o quê? Que aqui nós temos, então, poucas chances de ter um tremor muito forte. Diferente, por exemplo, de países que são bem encostados, ó, nessas divisões. Observe aí na sua tela. Essas linhas vermelhas são as placas. E ali eu marquei o nosso país, o Brasil, aonde nós vivemos. Ali nós temos a representação de aonde pode acontecer mais possivelmente um tremor ou um terremoto. Eu imagino que você já tenha visto em algum filme ou em algum desenho uma animação que trate sobre terremotos, não é mesmo? Você já deve ter mais ou menos uma ideia do que isso possa ser. Mas, quando os terremotos vão acontecer, quem é que avisa as pessoas? Ou melhor, como é que nós sabemos se esse tremor foi leve ou se foi um tremor muito grande? Como será que nós descobrimos isso? Os pesquisadores, eles inventaram, olhem aí, o sismógrafo. Nossa, professora, sismógrafo é um instrumento que serve para medir a intensidade dos tremores da Terra. O que significa, então? O sismógrafo, ele vai medir se o tremor foi pequeno ou se foi um tremor muito forte, muito grande. Esse aparelho, ele vai medir a intensidade, medir se foi fraco ou se foi forte, certo? E para a nossa aula de robótica de hoje, olhem aí! Nós montamos o sismógrafo da robótica. Nossa, que legal essa construção! Vamos ver cada parte dela separado aí no detalhe e aí eu já trago ela aqui para você perceber. Veja só! Ali nós temos o suporte do papel. Então, o sismógrafo é como se fosse uma caneta que vai marcando se tem tremor e se não tem tremor, aquela linha fica reta. E ali nós temos o papel e o suporte para segurar este papel. Temos também ali dois carrinhos que são construídos e eles têm a função de girar esse papel, de puxar o papel através das rodas do nosso carrinho Ludobolt.
E a nossa terceira parte da montagem, olhem só, é o sensor giroscópio, o sensor de movimento ou giroscópio. Essa parte da nossa construção é a parte onde a caneta ela vai se movimentar conforme este sensor perceber o movimento. Então, se ele estiver parado, ele não vai movimentar a caneta. Mas se ele estiver em movimento, significa que a nossa caneta vai começar a fazer movimentos. Eu vou preparar estes sensores aqui na nossa mesa, o sismógrafo da robótica, e eu já mostro para vocês no detalhe. Olhem só agora a nossa construção do sismógrafo da robótica. Vejam que o elemento principal aqui da nossa construção é o sensor giroscópio. Este sensor aqui, ele percebe o movimento. Vocês viram que a nossa canetinha, ó, ela já está funcionando, porque toda vez que eu levanto e abaixo, ela recebe a informação e atua através do motor. Isso daqui representa mais ou menos como se fosse a Terra, o planeta Terra. Então, quando ele está parado, a caneta permanece parada. E aqui eu tenho os dois carrinhos que vão fazer o papel de puxar o rolo de papel. Vamos ligar? Então eu coloquei dois sensores de toque e eles fazem o quê? Eles vão puxando o papel. À medida que eu movimento a minha caneta, ela vai desenhando. Olhem só, vamos ajustar bem aqui para ela ficar bem certinha. Ó, à medida que eu movimento, ela começa a marcar. Se a Terra está parada, ela faz uma linha reta. Observem só, a linha permanece reta. Começou o terremoto, o sismógrafo percebe o movimento da Terra e vai fazer o quê? Vai começar a registrar este movimento através dessas linhas. Quanto maior a linha, significa que o tremor é um tremor maior. Quanto menor essa linha, significa que a Terra não está tremendo tanto. Olhem só, parou de tremer, fica tudo certo. Começou o terremoto, o nosso movimento da caneta já começa a acontecer. Nossa, que legal, hein? E aqui nós gastamos bastante papel para simbolizar e mostrar para vocês como funciona o sismógrafo. Mas vocês perceberam que nós temos então os motores atuando aqui e atuando aqui. E nós temos também o sensor giroscópio. É este sensor aqui. Observem na sua tela então. Quais foram os atuadores? Nós temos o atuador de luz aqui na frente da nossa caneta. Toda vez que ela se movimentava, a luz vermelha se acendia. E nós temos também o atuador de movimento, que é o atuador das duas rodas que estão aqui, puxando o papel, e também este motor que recebe a informação que o giroscópio está passando para ele. Então, se ele percebe um movimento, ele foi programado para fazer este motor girar. Fazer este motor se movimentar para um lado e para o outro, executando então o movimento da caneta. Esse foi então o nosso sensor giroscópio em atuação no nosso sismógrafo da robótica. E para a nossa atividade de hoje, olhem só, vamos realizar uma atividade sobre a aula de hoje. Vejam aí, faça um lindo desenho sobre o que você aprendeu na aula de hoje. Nossa, professora Maiara, mas foram tantas informações, será que nós conseguimos relembrar algumas delas? Eu vou deixar para vocês 3 dicas do que vocês podem desenhar aí. Então, nós aprendemos sobre as formigas vermelhas.
e descobrimos que elas são capazes de perceber os terremotos quando eles irão acontecer. Elas mudam a rotina, toda a sua organização por conta disso. Aprendemos também o que são os terremotos, que são esses tremores da Terra, não é mesmo? E agora, no final, nós percebemos e observamos o sismógrafo, este instrumento que mede a intensidade do terremoto, se ele foi fraco ou se ele foi muito forte. Eu vou deixar um tempo para você realizar essa atividade. Espero que esse desenho tenha ficado muito legal, porque hoje a nossa aula estava especial, não é mesmo? Nós estamos falando sobre os insetos e o inseto da aula de hoje foi a formiga, não é mesmo? Os terremotos, vocês já aprenderam, são os tremores da Terra. E o sismógrafo é o instrumento que mede esses tremores. Muito bem, eu espero que você esteja conosco na próxima aula e espero que tenham gostado. Até a próxima aula!